Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso Pausa para um Café, a gente vai falar sobre a dor das mães que sofrem de depressão pós-parto. Convido a vocês a vir junto com a gente conversar sobre essa temática que é muito importante. Hoje, no nosso Pausa para um Café, a gente tem uma temática de grande relevância e que às vezes vem sendo um pouco esquecida, mas que todas as mamães devem se alientar dessa temática e devem estarem atentas a si mesmo e ao cuidado com seus bebês. Há uma entre cada quatro brasileiras, mães, né, mulheres, mães, que têm os seus bebês, vivem em situações no qual quem lhe pede de oferecer cuidados com o recém-nascido, né? E aí a gente vai falar hoje um pouco sobre a depressão pós-parto, certo? Quando a gente começa a falar de depressão pós-parto, a gente lembra logo dos sintomas, né? E que sintomas são esses no qual eu posso me identificar, que eu possa estar ocorrendo aí nesse período comigo, que eu estou tendo uma depressão pós-parto? Quais são os indícios, né? E aí eu tenho sintomas como irritabilidade, tristeza, ansiedade, um humor deprimido aí, uma perca de interesse pelas coisas, um sentimento de baixa autoestima aí, uma diminuição da concentração e a fadiga. Lógico que com a chegada de um bebê em uma casa, ele requer todo um cuidado e as mães em si vão aí estar sendo bastante solicitadas por esse bebê para os seus cuidados, né? E tem uma série de questões aí que devem ser repensadas e devem ser revistas, tanto em termos da mãe quanto dos familiares que lhe assistem, né? A depressão pode durar aí, a depressão pós-parto, ela pode durar aí entre 3 semanas a 12 meses aí. A gente tem alguns quadros que vão se desenvolvendo nesse período, certo? Sendo que uma das grandes causas que vem causando aí essa depressão pós-parto, muitas vezes são a ansiedade. A ansiedade ela vai estar um pouco ligada nessa situação à questão, principalmente para as mães de primeira viagem, né? As mães de primeira viagem que ficam ansiosas com a chegada do bebê, que é uma experiência nova para elas que elas nunca vivenciaram, e vem aí algumas questões para as mães, né? Se elas vão dar de conta de cuidar de um bebê, né? Que para ela é algo que ela queria, que já vinha sendo aí incorporada, as pessoas já vinham querendo trazer a questão do bebê. E será que elas se sentem preparadas para isso? É o primeiro questionamento que elas têm. E aí isso gera uma ansiedade se elas vão dar de conta de tudo isso, dar de conta de todas as situações que vão aparecendo, né? E principalmente no último trimestre, né, próximo do bebê nascer, mesmo ela fazendo o pré-natal tudo direitinho, surge aí os medos, né, as incertezas, a insegurança dessa vinda dessa criança, como é que essa criança vai chegar, né, se ela está saudável, se ela está bem, né, para que essa mãe consiga continuar, e se não for, como é, o que é que eu devo fazer? Esses são alguns quesitos que passam pelas cabeças de algumas mães, né? E o medo e essa insegurança que elas vão sentir com bastante ênfase aí nesse momento. Então, você aí vai ver uns quadros frequentes do que a gente chama de disforia pós-parto, que não deixa resumindo, seria a depressão pós-parto, né? Que geralmente, muitas vezes é um quadro passageiro, mas que ela pode aí se estender um pouco mais. E aí você vai ter sintomas depressivos de uma depressão leve, que seria o quê? Um choro fácil,
a ter uma labilidade aí de humor, ter uma questão aí de irritabilidade e de ter alguns comportamentos hostis até mesmo com as pessoas que estão próximas. Esse tipo de comportamento, muitas vezes ele pode ser confundido até mesmo com o dia a dia daquela mãe que está vivenciando aquele momento novo, que não está aprendendo a lidar com as situações novas. Mas aí, se a gente for dar uma olhada nos 2 meses em diante, se tudo isso são sintomas que aparecem aí com mais frequência e que essa mãe não consegue adquirir um equilíbrio ou voltar aos comportamentos que ela tinha anteriormente, até porque a maioria dos bebês, com 2 meses, ele já vai estar adaptado à sua nova rotina, né? Já vai ter se estabilizado um pouco a questão do sono da criança, a mãe já vai conhecer o jeitinho do seu bebê. E aí, se ela ainda está vivenciando esses processos, se ela ainda se sente muito insegura nessa questão do cuidado, ou se ela negligencia esse cuidado desse bebê, é uma hora de a gente estar vendo aí, né, os familiares ou até mesmo a própria mãe está vendo aí o que é que pode ser feito. E uma delas é ficar em estado de observação. Se eu observo que eu estou tendo esses tipos de comportamento, o mais adequado é eu procurar ajuda, né? Muitas vezes parece até mesmo um cansaço aí e que a mãe não está dando de conta, mas deve ser revisto se isso não requer uma ajuda profissional mais adequada, né? Se eu já tinha aí comportamentos ou algum quadro de algum transtorno anterior, eles podem, nesse momento, trazer uma ênfase maior. E aí é onde a mãe precisa de todo um cuidado e de todo um suporte, né? Temos aí também um quadro preocupante, que é a psicose puerperal, né? Que atinge apenas 0,2% das mamães, né? E aí os sintomas são os sintomas depressivos ou maníacos. Eu fico nessa assimilação aí, onde eu tenho constantes pensamentos desorganizados e delírios que envolvem meu filho, né? São quadros que eu começo a perceber, se eu começo a pensar, a ter pensamentos de uma forma que é um pouco desorganizada, né? Que eu não pensava antes, um medo exacerbado aí, alguma coisa, algum delírio que envolva meu filho, uma negligência muito grande que envolva meu filho, esse é um momento de eu começar a trazer, a buscar uma ajuda aí profissional, tanto de um terapeuta quanto de um psiquiatra que possa aí estar me auxiliando. Se eu já tinha alguns transtornos, como o transtorno afetivo bipolar, ele vai aí necessitar de um acompanhamento mais incisivo, mais próximo, né? Tanto com o psiquiatra quanto com o terapeuta, o psicoterapeuta, né? Se a mamãe parou de fazer a psicoterapia, nesse caso é o momento de voltar. Até entendo que no momento atual no qual a gente vivencia, a gente necessita, não temos tantos profissionais realizando assim um atendimento presencial, mas nada que um atendimento, né, via online aí possa nos estar dando um suporte para esse momento no qual vem se vivenciando e essa mãe estabelecer algumas questões aí que podem ser realizadas no decorrer da terapia e com esse suporte que ela possa estar tendo aí. Havendo uma necessidade aí de medicação, o psiquiatra vai dar uma orientação da melhor forma e como pode ser usada essa medicação aí, e tem alguns requisitos para isso, né? E aí a melhor forma é o acompanhamento, gente. Não tem do que temer, mas sim de buscar ajuda, né?
E aí, em relação aos diagnósticos, a gente tem alguns sintomas aí que são sintomas bem leves, bem sutis, como o sono, o aumento de apetite, o cansaço, a diminuição do desejo sexual e as queixas de dores e desconfortos presentes no período pós-parto e que pode ser confundido aí. Então, é algo que são bem leves, são bem sutis e que devem ser avaliados da melhor forma possível. E isso só vai acontecer a partir do momento em que eu esboço que isso vem acontecendo comigo, certo? Outros fatores são os surgimentos que surgem na depressão pós-parto, é a questão dos hormônios, né? Que aí eu tenho alguns hormônios durante o período da gestação e do pós-parto, que eu posso ter uma diminuição ou aumento e que pode estar gerando aí a depressão pós-parto, que tem muito a ver aí com isso. E a questão do estresse, né? Por isso há uma necessidade que as mamães tenham um suporte, né? Tanto dos familiares mais próximos, que estão próximos dela, que tentem ajudá-la, até na questão do descanso, já que é tão exaustivo, porque tem que amamentar, tem toda uma situação. E aí, tá dando esse suporte para ela, para que ela possa dormir melhor ou um pouco melhor. E a questão do companheiro aí está dando esse suporte aí, vai ajudar bastante nesse processo. O Pausa para o Café fica por aqui hoje e aí a gente nos vê na próxima segunda-feira. Beijos, pessoal, até a próxima semana.